Então vamos lá, vamos pegar os termos integrantes da oração. Esses termos integrantes são aqueles que completam, né, os verbos transitivos, o direto e o indireto. Também são os termos complementares do verbo de ligação, que eu já falei na aula passada, que é o predicativo. Integra também a locução verbal da voz passiva, que é o agente da passiva, e o complemento nominal, que conversa com 3 nomes, que é o adjetivo, o advérbio e o abstrato. Isso também já foi falado. Vamos então pegar agora o início da matéria aí, são os termos complementares. Ok? Então, se fala de termos integrantes ou termos complementares, é a mesma coisa, tá bom? Mas eles são cobrados como os termos integrantes nas bancas aí. Então, os termos essenciais são sujeito e predicado. Os termos integrantes são objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal e predicativo, sujeito. E os termos acessórios são adjunto adverbial, adjunto nominal, vocativo e aposto, tá? Então vamos... Ainda que algum gramático não considera o vocativo como termo sintático, tá? Na verdade, a NGB já negou a considerar o vocativo como termo sintático, mas para termos de concurso ele vai ser colocado aqui dentro. Então, vamos lá. Então assim temos complemento do verbo transitivo direto, que é, vocês já viram na predicação, é o objeto direto. O complemento do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. O da locução verbal da voz passiva é o agente da passiva. Do verbo de ligação predicativo do sujeito e do complemento de nomes é o complemento nominal. Esses são os termos complementares. Vamos a eles então. Então, veja bem, o objeto direto é aquele termo que se liga ao verbo, né, sem o uso da preposição. Ou seja, o verbo não exige a preposição para se ligar ao termo complementar. Então tá aqui, aquele que não exige preposição para se ligar ao seu complemento. Volte às aulas de praticação verbal, ou seja, aquele que aluno que ainda tem dúvida deve voltar lá na praticação verbal que eu já fiz, tá? Para ficar bem firme com esses conceitos aí. Então, o planeta reduzirá o consumo de água. Quem reduz algo, o consumo de água. Então, isso aí é um objeto direto, ou seja, reduzirá é um verbo transitivo direto. Ontem fizemos vários exercícios. O objeto direto é vários exercícios do verbo transitivo direto. Fizemos. Muito simples, né? Acontece que nós veremos a partir de agora que o objeto direto ele é cobrado simplesmente assim. Seria muito fácil. Nós temos vários tipos de objeto direto. Vamos a eles então aí. Ó. Tipos de objetos diretos. Por ironia, nós temos o objeto direto que é preposicionado, né? Ou seja, isso é uma exceção de regra, porque se a regra é o complemento do verbo transitivo direto se liga a ele sem preposição, então nós temos alguns casos na língua portuguesa em que ele aparece preposicionado. Então esses casos têm que ser bem trabalhados, né? Esses casos são, assim, extremamente cobrados em concurso público, tá? São os casos em que o objeto direto pode vir regido de preposição. Então o objeto direto que vem regido de preposição, apesar do verbo não a exigir. Então o verbo não exige a preposição, tá? Uma vez que ele é transitivo direto. Então vamos aos casos. Vamos entrar na particularidade. O primeiro caso é para evitar ambiguidade de interpretação. Vamos, por exemplo, venceu o amor o ódio. Se eu falar assim, eu não sei quem venceu. Por mais que a gente ache que quem vem primeiro, né, é o agente, quem vem depois é o paciente, isso não é lógica. Não há lógica nisso. Venceu o amor o ódio? Eu não sei se o ódio foi vencido ou se o amor venceu. Ou seja, eu não sei quem é o sujeito e quem que é o objeto, né? Note que não se sabe o que venceu o quê. Corrigindo fica, venceu ao amor o ódio. Então eu coloquei uma preposição antes do amor e agora eu dei sentido. Ou seja, agora eu sei, ficou claro, então não há mais ambiguidade, não há duas interpretações.
ficou claro que o ódio é o sujeito, o ódio que venceu o amor. Então, ao amor tem uma preposição, mas ele é o objeto direto, porque quem vence, vence alguém, ou vence algo. Nesse caso, é o objeto direto com preposição. É um caso de... É o primeiro caso aí. Segundo caso, quando o objeto direto é representado por um pronome oblíquo tônico. Eu disse para vocês que os pronomes oblíquos tônicos, mim, ti e si, eles exigem a preposição antecedente. Então, nesse caso, quando você usa utilizar, você tem que colocar a preposição. Ama a ti mesmo. Esse ti aí exige a preposição a. Então, o verbo amar é transitivo direto. O a ti é um objeto direto preposicionado. Ok? O terceiro caso é quando o núcleo do objeto direto é a palavra Deus. Deus maiúsculo, tá, gente? É o Deus criador. O Deus minúsculo não, tá bom? Pode ser representado pela palavra Senhor, tá? Então, o homem deve respeitar a Deus. Respeitar é transitivo direto, tá, gente? Então, a Deus, essa preposição a aí, ó, ela está colocada, né, pela exigência da palavra Deus. Aí transforma em objeto direto preposicionado. Depois vem aí o objeto direto preposicionado nas expressões idiomáticas, né? É o linguajar popular. Puxar da faca. Você não puxa da faca, você puxa a faca. Mas falar puxar da faca não é errado. Só que você está colocando o objeto direto preposicionado. Cumprir com o dever. Você cumpre algo, né? Mas nós temos várias pessoas, vários locais do Brasil que falam assim, cumprir com o dever. Beber do champanhe, né? Aliás, a gente vê esse cumprir com o dever até na fala mesmo culta, né? Não é só a base popular da população que fala assim, não. Beber do champanhe, tá vendo? Você bebe algo, mas você pode beber de alguma coisa. São os partitivos que eles chamam, né? Comer do pão, partitivo. Você come o pão, mas a parte do todo, né? Esses aí são os objetos diretos preposicionais também. Ok? Eu me lembro que quando eu estudava, né, lá no interior, as professoras não deixavam de falar comer do pão, beber da água. Ainda não era culto falar assim, tá? Hoje já é culto, beleza? Vamos para o próximo aí. Enquanto o objeto for nome de pessoas. Nesse caso, pelas pesquisas que a gente tem feito, né, é um caso que pouco cai em concurso, tá? Tanto é que ele vem como facultativo para alguns gramáticos. Então, não prejudique, quem prejudica alguém, né? Não prejudique a Paulo para beneficiar a João. Todos os dois verbos são transitivos diretos. Você beneficia alguém, você prejudica alguém. Mas como são nomes de pessoas, você pode colocar facultativamente a preposição aí. Eu confesso que com a preposição fica mais culto, né? Eu acho bem, assim, é mais bonito de falar, vamos dizer assim, né? Ok? Pronome relativo quem. Aí, o pronome relativo quem também é outro pronome que exige a preposição antecedente. Aquela mulher é Joana, a quem Roberto sempre amou. Eu não posso falar assim, aquela mulher é Joana, quem Roberto sempre amou. É a quem Roberto amou. Observem que amou é transitivo direto. Quem ama alguém. Então, Roberto amou Joana. Esse pronome quem aí representa Joana. Tá vendo? Nesse caso, ele tem preposição antecedente aí, exigida pelo pronome quem e não pelo verbo amar. Por isso que é objeto direto preposicionado. Então, vamos para o objeto direto pleonástico. É um outro tipo de objeto direto, né? É a repetição dos objetos nas frases. Então, vamos ver aí. O problema, carrego-o a longo tempo. Quem carrega, carrega algo. Então, o problema é o objeto direto. E esse pronome o,
representa o mesmo problema. Então, o problema é o direto, o é o pleonástico. Vocês já viram em figuras de linguagem por aí que pleonasmo é isso, não é repetição. Então, a bossa toca nos finais de semana. Quem toca, toca algo. Você toca a bossa, que é o direto. Eu repeti o objeto direto através do pronome a. Então, esse a é o pleonástico. Tá bom? Muito bem. Vamos para outro objeto direto intrínseco ou interno. O núcleo do objeto possui radical idêntico ao do verbo. Observa-se que há um adjunto ao núcleo. Gente, olha, é obrigatório colocar o adjunto. Tá? Por exemplo, se eu falar assim, o Sul jamais comia comida. Aí passa a ser um pleonasmo. Ok? Para evitar o pleonasmo, o que eu faço? Comia comida do rei. Então, a expressão do rei é um adjunto de nominal da comida. Né? É uma locução adjetiva. Tá vendo? É obrigatório colocar a expressão do rei aí, que é o adjunto adnominal. Observe que comida e comiam têm o mesmo radical. Isso é o intrínseco ou interno. Então, Heloísa vestia lindo vestido. Ela vestia vestido. Mas eu coloquei o adjetivo lindo, o adjunto de nominal, né? Que é o adjetivo lindo, junto com o substantivo vestido, para ficar culto. Então, Heloísa vestia lindo vestido naquela tarde. O objeto indireto. Então, como vimos em predicação verbal, o verbo transitivo indireto exige uma preposição para se ligar ao complemento. Então, ou seja, o objeto indireto virá precedido de preposição, né? Então, assim temos: meu amigo desconfia da sua companheira. Quem desconfia, desconfia de alguém. Esse daí é uma preposição de, né, com o artigo a, fez da. É a contração de preposição com o artigo, tá bom? Nunca resista à vontade do coração. Né? Então, resistir é um verbo transitivo indireto. A vontade do coração está com a crase aí, ó, representando que aí dentro dessa, né, a crase representa uma preposição com artigo, ok? Muito bem. Objeto indireto pleonástico. Também, assim como o direto, tem o indireto pleonástico. A mim não me interessa essa discussão. A discussão não interessa a mim. Esse me representa a mim. Ou seja, o me é o pleonástico. E o a mim é o objeto indireto. Tá bom? Tranquilo? Para o próximo. O agente da passiva. É o complemento de um verbo, locução verbal, né? Na voz passiva. Ok? Eu falei verbo aí, mas é locução verbal, tá bom? É o termo que exerce a ação verbal na voz passiva. Então, na voz passiva, quem exerce a ação verbal não é o sujeito. O sujeito é o alvo da ação verbal. Quem faz a ação verbal é o agente da voz passiva. Então, vamos para o exemplo. O muro foi derrubado pelo trator. Então, nessa frase aí, o muro é o sujeito, sofreu a ação de ser derrubada pelo trator. O trator está fazendo a ação de derrubar. Ele é o agente da voz passiva. O professor ficou rodeado de alunos. Os alunos que rodearam o professor. Então, o professor é o sujeito, ele sofreu a ação de ser rodeado pelos alunos. Eu coloquei aí pelo e de, duas preposições aí diferentes, para que vocês entendam que não é só a preposição por que antecede o agente da passiva, não. Eu posso ter a preposição de também, como está no segundo exemplo aí. É muito importante observar isso aí, porque algumas bancas cobram isso como se fosse um complemento nominal, né? Nos levando à ilusão de que o rodeado é um predicativo de sujeito. Aí seria uma palavra de natureza adjetiva com complemento nominal. Não caiam nessa. Todas as vezes que você puder fazer a transposição da oração para ativa, é porque ela está na passiva. Eu fiz embaixo para vocês olharem. Olha, o trator derrubou o muro.
o que era agente da passiva, pelo trator, transformou-se em sujeito. Essa é a maneira que a gente tem para observar se a voz está na voz ativa ou passiva. Todas as vezes que você puder fazer a transposição para ativa é porque ela está na passiva. Ou seja, você vai transformar o agente da passiva em sujeito e o que era sujeito em objeto direto. Ó, o trator agora é o sujeito e ele derrubou algo, que é o objeto direto. Então, o muro foi derrubado pelo trator, o muro é o sujeito e pelo trator a agente da passiva. Fazendo a transposição fica o sujeito passa a ser o trator e o muro passa a ser o objeto direto. Lembre-se disso, tá? O trator derrubou o muro. Opa, tá na cara que a oração o muro foi derrubado pelo trator, está na voz passiva. Isso ajuda muito na segunda oração. O professor ficou rodeado de alunos. Alunos rodearam o professor. Os alunos rodearam o professor. Então, se deu para fazer a voz ativa é porque essa segunda oração não tem um complemento nominal. Tem, na verdade, o agente da passiva alunos. Porque eu consigo fazer a transposição. Os alunos rodearam o professor. Tá bom? Façam sempre assim para dar certo. Então, nós temos aí já o objeto direto, o objeto indireto, o agente da passiva. Tá? Na outra aula eu gravei o complemento nominal e predicativo do sujeito. E assim nós fechamos os nossos termos integrantes da oração. Combinado? Fique com Deus e aguardo a próxima aula